Neste vídeo, nós contaremos um pouco mais da relação entre psicologia e medicina, pensando naquela questão, né, que ao conhecer sobre a história dos conhecimentos psicológicos, nós desejamos nos perguntar também a serviço do que esses conhecimentos psicológicos são colocados. Por isso, muitas vezes, nós precisamos de olhar crítico. É o caso do que nós vamos ver sobre esse percurso entre psicologia e medicina no vídeo agora, em que a gente vai comentar sobre o início da medicina social. Como começa a medicina social? Foi num contexto de crescimento urbano. Quando as cidades crescem, as condições de saneamento das cidades ficam mais difíceis, né? A questão da água, do esgoto, e quando as condições de higiene elas estão mais complicadas, algumas doenças elas vão se espalhando, infecções se tornam mais comuns. Então, como as condições de saneamento se tornaram uma preocupação, a noção de prevenção também, né? Como prevenir para que em grandes centros urbanos, onde há bastante aglomeração, possa ter práticas preventivas, né, para o cuidado com a saúde das populações. Entre essas práticas preventivas, por exemplo, nós temos as vacinas. 2020 é um momento que a gente tem falado bastante também da saúde, não só individual, mas da saúde das populações. Então, a medicina social, ela olha para isso. Como que a gente pode cuidar dos contextos sociais para promover saúde? E não só promover saúde quando os problemas de saúde já se instauraram, mas para prevenir para que problemas de saúde não ocorram, né? Essa ideia de promover pessoas sadias, ela foi fortalecendo uma ideia de desordem e desvio. É aí que começa o nosso olhar crítico, porque muitas vezes se confundia e era considerado do mesmo campo prescrições físicas, prescrições de cuidado do corpo e prescrições morais. Como pessoas que adoeciam teriam problemas morais. Muitos dos discursos de saúde da época eram atravessados pela moralidade, pela condenação moral, pela desqualificação moral de pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Em 1923, foi fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental, e a Liga Brasileira de Higiene Mental tinha como objetivo a prevenção, promover saúde e prevenir problemas de saúde. Até aí, a gente fala que bom, né? Que bom que existe uma Liga Brasileira para prevenção e promoção de saúde. A questão é, muitas teorias da época para explicar sobre as doenças eram teorias baseadas numa ideia de degeneração. E essa ideia de degeneração tinha um teor racista. A ideia é que para o país ser mais saudável, o país tinha que ser embranquecido, que haveria em problemas como o alcoolismo, em problemas como doenças sexualmente transmissíveis, em problemas como doenças contagiosas, diziam, né, explicavam como se isso tivesse alguma explicação da descendência, da hereditariedade entre pessoas negras. Muito do pensamento sobre saúde foi atravessado por essas ideias racistas, e isso é muito importante a gente problematizar, né? Aqui, ao falar da medicina social, a Mitsuko Antunes, ela diz assim: a medicina social, nesse quadro, elaborará propostas para várias instituições sociais, com a finalidade de higienizá-las, preocupando-se com hospitais, cemitérios, quartéis, bordéis, prisões, fábricas e, de maneira especial, com as escolas, né? Como a prevenção era uma preocupação às escolas,
Tema esse muito frequente nas teses de doutoramento. Vocês veem aí como, com a urbanização, se multiplicam as instituições e a intervenção nessas instituições também. No meu doutorado, eu estudei sobre as bebidas alcoólicas, né? E eu estudei sobre esse período da medicina social. E aí, o que acontece? Quando, em 1888, teve o fim do regime da escravatura, né? As pessoas que eram escravizadas e agora recém-libertas precisavam de locais para trabalhar. Só que, ao invés de encontrar locais para trabalhar, ao invés de serem contratadas para o trabalho remunerado, no Brasil passou a haver a chegada de imigrantes, um forte movimento imigratório. Como que as pessoas explicavam? Trazer pessoas de outros países para trabalhar, por exemplo, nas lavouras de café, nos engenhos de cana, e não contratar as pessoas negras que até então trabalhavam escravizadas. Diziam assim: as pessoas negras elas têm um problema hereditário de degenerescência. É uma degenerescência física e uma degenerescência moral. O álcool, ele envenena o sangue. Então, as pessoas negras que têm o costume de beber, elas acabam estragando, né, o caráter não só de si, mas das próximas gerações. Então, as práticas de pessoas negras, e o consumo de aguardente era uma delas, afinal de contas, muitos trabalhavam em engenhos, nos quilombos, inclusive, era produzido álcool, né? Eles consomem álcool. Então, o álcool, ele estraga as pessoas e torna as pessoas impróprias para o trabalho. Olha como as teorias que pressupostamente eram científicas são usadas a serviço da exclusão, né? Aqui, a Mitsuko Antunes está contando essa relação com a eugenia, né? A teoria da degenerescência propunha ações que extrapolavam os muros asilares, propondo a higienização e a disciplinarização da sociedade. Considerava ainda a existência de uma hierarquia racial, estando no ápice a raça ariana e na base a raça negra. Muitos teóricos acreditavam ser os negros mais propensos à degeneração, por sua inferioridade biológica. Como eu disse na aula de hoje, nós vamos ver a história dos conhecimentos científicos e fazer essa pergunta: a serviço de quê? De quais relações de poder esses serviços estão postos? E aqui a gente vê como o racismo atravessa a produção de conhecimentos no campo da medicina social nesse momento. Aqui estão algumas imagens, ficou um pouquinho embaçado, mas são imagens que eu tirei daquele material de 50 anos da psicologia do Conselho de Psicologia. E no sentido horário, de cima para baixo, nós temos a Praça, 15 de novembro, a Catedral e a Faculdade de Medicina de Salvador, que, como nós vimos, foi uma das primeiras faculdades no Brasil. Depois, nós temos a capa da tese de Francisco Borges de Barro, a influência do celibato sobre a saúde do homem. A gente vê que é um tema psicológico, né, envolvendo a sexualidade. A imagem do colégio, Dom Pedro II em construção, castigos impostos aos escravos, e este autor, o Eduardo França, autor de investigações em psicologia. A gente vê que os conhecimentos em psicologia começam a ser produzidos nesse contexto em que o racismo atravessa a produção de saberes. E é neste momento também que são criados os primeiros hospícios. Foi em 1842 que foi criado o primeiro hospício, Pedro II, no Rio de Janeiro, e em 52 o Asilo Provisório de Alienados em São Paulo. É importante a gente guardar deste vídeo que a criação dos primeiros hospícios se deu neste contexto de eugenia, em que a produção de saberes era muito atravessada pelo racismo, pela ideia de uma inferioridade racial das pessoas negras. É uma aula, como eu falei, que a gente vai sofrer, vai lamentar
a história de alguns conhecimentos, mas é importante a gente olhar criticamente para conhecer e para transformar, para que isso não se repita, né? E quando a gente pensa o início dos hospícios, como nos diz Mitsuko Antunes, a medicina social contribui também no plano da intervenção social, o que remete à defesa da criação de hospícios, uma necessidade imperativa para a higienização e a normalização da sociedade. Os hospícios eram vistos, então, como uma forma de higienizar e de normalizar. Quem não era considerado adequado à norma social ia para o hospício numa lógica de depósito, né? As pessoas são jogadas lá porque na sociedade elas não se encaixam. É triste, mas é verdade. A lógica do hospício era uma lógica de exclusão. Vamos limpar a sociedade e aí a gente exclui quem desvia dela. Até meados do século XIX, não havia qualquer forma de assistência específica aos doentes mentais. Os loucos erravam pelas ruas, eram encarcerados nas prisões ou reclusos em celas especiais das Santas Casas de Misericórdia, até que são criados os hospícios. Como eu falei, é importante a gente guardar esse início dos hospícios, porque muito da psicologia vai estar em diálogo com o que acontece nos espaços manicomiais. Entre as violências que acontecem nos hospícios, lá no século XIX, mas é uma lógica que a gente combate até os dias de hoje, é a ideia de que pessoas consideradas loucas, pessoas consideradas desviantes da ordem social, sejam afastadas da família e da sociedade, vivam em isolamento, vivam sob vigilância, tenham todo o tempo regulamentado, com questões de repressão e controle. Nessas instituições, a ideia era criar uma rotina disciplinar para que as pessoas tivessem hora para acordar, hora para comer, hora para trabalhar, hora para dormir, o trabalho era compulsório, e a ideia era estudá-las. Além de um lugar de internamento, passou a ser um lugar de observação. E nessa observação das pessoas internadas em hospícios, passa a haver a produção de alguns conhecimentos. Mas a gente não pode esquecer que esses conhecimentos que são ditos sobre a loucura não são sobre as pessoas que manifestam o que nós chamamos de loucura, mas as pessoas que manifestam o que nós chamamos de loucura, isoladas, trancadas, vigiadas, que eram as práticas nos hospícios, ok? Então, nesse vídeo, a gente vê como é importante, para pensarmos o percurso histórico dos saberes psicológicos, considerarmos a questão da medicina social, da eugenia e dos primeiros hospícios.